Graça e paz, amada igreja. Boa noite. Meu nome é Alan França e o tema no qual eu irei ministrar a palavra é o verdadeiro cidadão do reino dos céus. E o texto base desta ministração se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 15, versos de 1 a 5. Antes de adentrarmos no texto base, eu irei ler um versículo que se encontra no livro de Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Assim está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Oremos. Santo e eterno Deus, graças te dou, ó Pai, pelo teu imenso amor, pois foram e são a tua misericórdias que fizeram-me estar aqui hoje, pois tu vela pela tua palavra, seja com teu servo, a mensagem não é minha, mas são tuas, que tudo seja para a tua honra e tua glória. Amém. Queridos, abram as vossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo de número 15, versos de 1 a 5. Assim está escrito: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim deste modo procede, não será jamais abalado. Queridos, esse texto no qual nós lemos é um texto escrito por Davi. Ele contém apenas 5 versos, mas ele resume toda a nossa vida. Ou seja, ele descreve a vida ética, moral e espiritual de um verdadeiro cidadão do reino dos céus. Na verdade, existem certas preparações que são necessárias para que nós possamos nos apresentarmos na presença de Deus. E por que é necessário nos prepararmos para nos apresentarmos na presença de Deus? Porque o nosso Deus, ele é Deus santo. Todas as coisas que se referem a Deus é santo. O seu Filho é o Santo de Israel. No Salmo 93, verso 5, está escrito: fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Então Deus é santo. Então a sua morada é casa santa, é templo sagrado. Então Deus quer que a sua igreja seja uma nação santa, que o nosso caminhar diário com Ele seja um caminho em santidade, um caminho afastado do pecado, um caminho digno de habitar com o Senhor no seu Monte Santo. No entanto, nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. As Escrituras dizem que nós somos peregrinos e forasteiros por essa terra. Somos concidadãos dos céus. A nossa pátria, a nossa casa verdadeira é os céus. Devemos buscar as coisas lá de cima, as coisas que são do alto, onde Cristo vive e está à destra do Pai. No livro do profeta Amós, capítulo 4, versículo 12, parte B, está escrito: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amados, assim como os sacerdotes, eles passavam por um processo de purificação e santificação para poder entrar no tabernáculo e chegar ao lugar santo dos santos. Assim é com a sua igreja. Nós devemos passar por um processo de purificação e santificação para podermos chegarmos no Monte Santo do Senhor. Assim como o sacerdote Arão, quando vestia a sua estola sacerdotal, na qual ele colocava a mitra sobre a sua cabeça, e nela estava escrita: santidade ao Senhor. Assim somos nós,
nós somos a igreja do Cristo. Vivemos na nova aliança. Fomos edificados casas espirituais. Somos sacerdócio santo. E nós oferecemos nossos sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus com intermédio de Jesus Cristo. Na verdade, nós somos santuário do Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo em nós, através dos nossos frutos, é a garantia que estamos vivendo uma vida em santidade ao Senhor. Na primeira epístola do discípulo Pedro, capítulo 1, versículo 15, está escrito: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. No Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, 48, está escrito: portanto, sede perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai Celestial. E na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, está escrito que sem santidade ninguém verá a Deus. Então é necessário nós nos prepararmos para termos encontro com o Senhor no seu Monte Santo. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, é necessário nos prepararmos para encontrarmos com o Senhor no seu Monte Santo. Queridos, santo não é aquele que nunca pecou, mas santo, na verdade, é aquele que se limpa todos os dias no sangue do Cordeiro. Porque quando nenhum de nós éramos dignos de tal mérito, Deus, com seu imenso amor, a sua misericórdia e a sua graça para conosco, entregou o seu único Filho em sacrifício vivo, para nos libertar e nos purificar de todas as nossas injustiças. Hoje estamos em uma posição legal diante de Deus, não pelos nossos méritos, pelas nossas boas obras, mas pelo que Jesus fez por nós. Na carta, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, está escrito: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por todos nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele nos libertou de todas as nossas injustiças. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 22, está escrito: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amados, somos filhos de Deus. Devemos produzir frutos de santificação para que o Pai seja glorificado em nós. Porque está escrito: aquele que não produz fruto, ele o corta. E todo aquele que produz fruto, ele o limpa, para que produzimos mais frutos ainda. Então devemos produzir frutos dignos para encontrarmos com o Senhor no seu Monte Santo. Porque se um homem ele não está sendo santificado, não há razão para se pensar que ele tenha sido justificado. Então é necessário, todos os dias, nos lavarmos do sangue do Cordeiro e nos purificarmos, vivermos uma vida separada e uma vida íntegra na presença dele. Então Davi, ele faz duas perguntas a Deus sobre o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus. Ele pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte?
Ou seja, ele está perguntando: quem, Senhor, são verdadeiros cidadãos que irão morar contigo? E no verso 2 ele diz as características deste verdadeiro cidadão: aquele que vive com integridade, pratica a justiça e anda com verdade no seu coração. Quando falamos de integridade e sinceridade, a Bíblia ela está repleta de personagens que viveram uma vida íntegra e justa na presença de Deus. Noé, homem íntegro, justo e andava com Deus. Jó, homem íntegro, sincero e temente a Deus. Mas de todos esses personagens, teve um que me chamou a atenção, que foi o rei Ezequias. As Escrituras diz, no segundo livro dos Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1 em diante, diz que Deus ele dá uma ordem direta ao profeta Isaías, filho de Amós, dizendo: vai e diz a Ezequias que põe ordem à sua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Queridos, foi o próprio Deus que deu essa ordem. Não foi o homem, porque o homem ele pode voltar atrás. O homem ele pode falhar e pode errar, mas foi o próprio Deus que deu a ordem. Porém, somente Deus também ele pode parar o tempo por tua causa, por causa de um justo. Então as Escrituras vai dizer que Ezequias se lembra de algo dele para com Deus. Então as Escrituras diz que ele vira o rosto para a parede e começa a clamar dizendo: Senhor, clamo-te, peço-te, lembra-te de que eu andei diante de ti com integridade e com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. Na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 6, está escrito que Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Deus se agrada de um verdadeiro e íntimo arrependimento que o busque a Ele. Porque perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e contrito de espírito e os salva. Somente Deus pode parar o tempo por causa de um justo. Porque Ele não vive no tempo. Ele criou o tempo, mas Ele é antes do tempo. Somente Ele. Eu não sei quais circunstâncias, eu não sei quais problemas você está passando, mas se você está vivendo uma vida íntegra, uma vida sincera, uma vida conforme a vontade de Deus, em espírito e verdade, Deus ele não esquece dos seus. Então as Escrituras dizem que Isaías ainda não tinha saído do interior do pátio da cidade e escuta a voz do Senhor dizendo: Isaías, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, por amor a seu pai Davi, eu ouvi as suas orações e vi as suas lágrimas. Queridos, Deus ele não esquece daqueles dias que tu estás ali do joelho dobrado, buscando a Ele. Ele não esquece das tuas lágrimas. Quando for no tempo determinado, assim como Ele fez com Ana, Ele não esqueceu de Ana e de muitos. Ele também não vai esquecer de ti. Então as Escrituras dizem que Isaías volta e as Escrituras dizem que Deus diz que iria acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Sararia as suas feridas, lhe daria paz aos seus inimigos. Oh, aleluia. Então, meus amados, devemos sim vivermos uma vida íntegra. Queridos, só tem uma forma que eu e você possamos habitar com o Senhor nos céus. Se as Escrituras Sagradas e a graça de Deus for fundamento na nossa vida, porque eu não tenho como alcançar os céus pela perfeição da minha obediência,
Nós só alcançaremos os céus pela perfeição da obediência em Cristo Jesus. Porque nós fomos salvos pela sua bondade, pela sua misericórdia e pela sua graça. É somente por essa graça que eu vou amar o meu próximo. É somente por essa graça que eu vou viver uma vida íntegra, uma vida sincera. Vou andar praticando a justiça e vou andar com a verdade no coração. É somente por essa graça, meus queridos. Então, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu monte santo? Os que nasceram de novo, os que foram salvos por tua graça e pelo poder do Espírito Santo. Sim, agora nós temos poder dentro de nós para não vivermos segundo o curso desse mundo, mas nós temos poder para vivermos segundo um verdadeiro cidadão do reino dos céus. Aleluia. Então, a graça do Senhor Jesus Cristo e o poder de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja dentro de vocês. Que esta palavra guarde em vossos corações e que buscamos todos os dias andarmos com a verdade e com inteireza de coração. Que tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.